Olá, sétimo ano. Vamos falar agora sobre os répteis, tá? O conteúdo está no livro das páginas 23 até a página 33. Esse é o vídeo 1 de répteis, tá? Bem, os répteis foram os primeiros vertebrados tipicamente terrestres. Isso significa que esse grupo é um grupo que conseguiu habitar o ambiente terrestre por possuir características típicas deste ambiente. Porque até os anfíbios, os indivíduos todos tinham determinadas características que não favoreciam sua sobrevivência no ambiente terrestre, como, por exemplo, o ovo sem casca, a pele muito úmida, a respiração por meio de brânquias, a fecundação externa. Já no grupo dos répteis, essas características já não aparecem mais. Os indivíduos já não são tão dependentes de água para sobrevivência, não são muito dependentes de água para reprodução. Eles vão viver na água se quiserem, né? Mas a pele deles é uma pele já mais seca, que favorece a sobrevivência no ambiente distante da água. A fecundação vai ser uma fecundação externa? Não. A fecundação no grupo dos répteis é uma fecundação interna. Já acontece o encontro de gametas dentro do corpo da fêmea. Então, nesse sentido, eles já são independentes da vida aquática para a reprodução, tá? Este grupo, como fala lá na página 23, eles têm a pele seca e ovo com casca dura. Esse ovo de casca dura vai favorecer o desenvolvimento do filhote fora da água, tá? Porque até então eles não tinham casca dura. Então, a substância presente dentro do ovo poderia se desidratar num ambiente seco. Agora não há mais essa necessidade. Então, são características que favoreceram a sobrevivência dos répteis no ambiente terrestre. Ovo de casca dura, a pele seca, a fecundação interna, a respiração também, porque a respiração é do tipo pulmonar. Então, exemplos de répteis. Primeiro, os répteis são animais que rastejam, tá? O significado do nome réptil significa reptare, que significa rastejar, tá? Então, a gente vai ter o grupo dos répteis. Alguns indivíduos representantes mais famosos são os lagartos, as cobras, as tartarugas e os jacarés. Bem, nessa foto aí a gente tem 3 exemplos, então, de répteis. Tartaruga, ali um jacaré, uma iguana e uma cobra. Iguana e cobra pertencem a um grupo chamado lacertílios, tá? É uma ordem, a ordem dos lacertílios. Ordem dos escamados. Iguana dos lacertílios e cobra dos ofídeos, tá? As tartarugas pertencem à ordem dos quelônios e os crocodilos, jacarés e gaviais pertencem à ordem dos crocodilianos. Então, retomando. Iguana e cobra pertencem à ordem dos escamados. Dentro da ordem dos escamados existem 2 grupinhos, o grupo dos ofídeos e o grupo dos lacertílios, tá? Dentro do grupo ainda da classe dos répteis, também tem uma outra ordem, que é a ordem das tartarugas, que se chama quelônios, tá bom? E a outra ordem, que é a ordem dos crocodilos. Professor, existe mais uma? Existe mais uma, a gente vai ver depois. Então, retomando o que eu disse já de inicinho do vídeo. Os répteis têm pele grossa e escamosa. E isso facilitou a sobrevivência deles no ambiente terrestre, porque evita que eles percam a água para o ambiente, tá? São animais que não mantêm a temperatura do corpo constante, por isso a gente chama isso de pecilotérmicos ou ectotérmicos. Então, a temperatura do corpo desses indivíduos vai variar de acordo com o ambiente. A respiração desses animais, dessa classe, é uma respiração do tipo pulmonar. Então, mesmo que vivam no ambiente aquático ou que fiquem no ambiente aquático, a respiração é pulmonar e, vez ou outra, eles vão precisar levantar, tirar o corpo, né, de dentro da água, o nariz de dentro da água, para fazer a respiração pulmonar. A circulação de sangue desses indivíduos é assim, olha, o coração da maioria deles é de 3 cavidades. São 2 átrios e 1 ventrículo. Tá? Mas no grupo dos crocodilianos, eles têm 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Nos ventrículos, o sangue ele vai acabar misturando. Então, o sangue cheio de oxigênio vai misturar com o sangue cheio de gás carbônico, tá? A maioria dos animais desse grupo são carnívoros. E eles têm um sentido mais aguçado, que é o sentido da visão, bastante aguçado. Esses animais também têm, a maioria deles, uma
uma membrana que vai ficar sobre o olho, que é a membrana nictitante, que vai facilitar a sobrevivência desses animais no ambiente aquático. Bem, lá na página 24, fala sobre essas características que eu falei relacionadas ao coração, tá? Na última parte fala da diferença dos crocodilianos para o restante do grupo. Lembrando que nesse slide fala que existem cerca de 6.000 espécies, porém não são apenas 6.000. Tem livros, tem autores que falam em 7.000 espécies, outros autores falam em 9.500 espécies. Dessas, 640 espécies estão no Brasil, específicas do Brasil. Tá? Antigamente, há muitos milhões de anos atrás, os répteis já existiam, tá? E os dinossauros são um grupo de indivíduos que pertencem ao grupo dos répteis. Que dinossauro, gente, significa grande lagarto assustador. Então, se a gente pensar direitinho, a gente já está falando de lagarto aqui no grupo, né? Como eu comentei, esses indivíduos têm o nome de répteis porque eles rastejam, né? Eles têm um ovo com casca e uma característica importante, que é bom que eu lembre vocês, é que cobra é vertebrado, tá? Então, por isso essa informação, tem ossos e são vertebrados. Por que eu tô colocando que tem ossos e são vertebrados? Porque tem gente que observa a cobra e fala que a cobra é um animal invertebrado. Só que a cobra tem crânio e coluna vertebral. Então, ela é um réptil vertebrado. Não existe réptil invertebrado. Se a cobra é do grupo dos répteis, logo ela é vertebrada, tá bom? E a maioria deles tem o corpo ou coberto por escamas ou por carapaça. Então, no caso dos quelônios, é uma carapaça, tá bom? Bem, a reprodução, como eu disse, se dá por fecundação interna, ou seja, os gametas encontram dentro do corpo da fêmea. Se eu estou falando de fêmea, então tem sexos separados. Eles são animais dioicos, fêmeas e machos, tá bom? Professora, mas no caso da cobra, dá para saber quem é macho e quem é fêmea? Dá. No vídeo 2, que eu vou passar para vocês só sobre cobras, ou melhor, sobre algumas características das cobras, a gente vai ver que as cobras têm uma estrutura reprodutora masculina que fica internamente dentro do corpo. Quando há o momento da copulação, o hemipênis, o pênis da cobra, ele sai para fazer a reprodução, tá bom? A gente vai falar também de desenvolvimento embrionário agora. Olha só, desenvolvimento embrionário. Os filhotes se desenvolvem de 3 formas. Ou ele se desenvolve dentro do ovo, fora do corpo da mãe, ou ele se desenvolve dentro do ovo, dentro do corpo da mãe, ou ele se desenvolve dentro da placenta. Não é assim o desenvolvimento embrionário? Ovíparo, ovovivíparo e vivíparo. No grupo dos répteis, existem as 3 formas de desenvolvimento. Existem serpentes que vão ter o desenvolvimento do filhote dentro de uma bolsa, como se fosse uma placenta. Tá? Existem outros que vão desenvolver dentro do ovo, dentro do corpo da mãe. Existem outros indivíduos do grupo dos répteis que vão pôr os ovos, como é o caso, por exemplo, da tartaruga, tá? Os filhotes, eles vão nascer com a mesma característica do adulto. Portanto, o desenvolvimento desses indivíduos é um desenvolvimento direto. Como eu falei com vocês, a classe dos répteis, ela é dividida em ordens, tá? Reino, filo, classe, ordem. Então, a classe dos répteis é dividida em ordem. Vamos relembrar um pouquinho. Répteis é classe porque pertence a um filo que é o filo dos cordados, que está dentro do reino animal, tá? Então, o filo dos cordados tem classes variadas. Uma delas é a dos répteis. Os répteis têm ordens e são 4. Os quelônios, os rinconcéfalos, os escamados e os crocodilianos. Tá? Exemplos de quelônios, tartarugas, jabutis, cágados. Exemplos de rinconcéfalo, o lagarto tuatara, tá? Que é o único sobrevivente desse grupo. E há os escamados, cobras e lagartos, ou seja, ofídeos e lacertílios. E os crocodilianos, jacarés, crocodilos e gaviais, tá? Grande parte do grupo dos répteis foi extinto, né? Que é o grupo dos dinossauros, como eu disse, a questão da extinção desses indivíduos. Então, vamos lá. No grupo dos quelônios, para quem quiser acompanhar, nós estamos chegando agora na página 26 da apostila, tá bom? Então, o grupo dos quelônios, ele é formado por jabutis, cágados e tartarugas. Eles têm como característica principal possuírem essa carapaça sobre o corpo, tá? Esse casco no dorso do corpo. E na parte de baixo, a gente chama isso de plastrão. Então, quando a gente vê uma tartaruga, nós estamos vendo esse casco com a parte de cima chamando carapaça e a parte de baixo chamando plastrão. Esses indivíduos, eles têm reprodução
também fecundação interna, reprodução sexuada, com desenvolvimento direto, filhotes nascendo a partir de um ovo. E o ovo ele é posto para ficar durante um tempo, um período, se desenvolvendo o filhote lá dentro. Portanto, eles são ovíparos, tá bom? Esses indivíduos podem ser onívoros, geralmente, ou carnívoros, tá bom? Outra característica importante, todos os quelônios são ovíparos, o embrião se desenvolve fora do corpo da mãe, eles não têm dentes, tá? Pois ao longo da evolução desse grupo, foram constituídos de um bico córneo. Então, essa característica é importante neste grupo. Este grupo ele tem uma boca com um formato meio de bico, que a gente chama de bico córneo, tá? Existem diferenças entre cágados, jabutis e tartarugas. Vamos observar aqui que nessa imagem aqui, olha, a gente vê que esse indivíduo aqui, ó, o indivíduo que está dentro do ovo, se vocês observarem aqui, olha, a gente vê aqui alguns dedinhos, estão vendo? São dedinhos. Ou é uma tartaruga de água doce, ou é um cágado. Vamos observar, então, a partir daí, o quê? O casco desse indivíduo, tá? Nesse animal aqui, provavelmente aqui é uma patinha como se fosse uma patinha de elefante. Isso aparenta pra gente ser um jabuti, tá? E aí, esse indivíduo dessa foto, vocês já conseguem ver que há uma nadadeira, uma tartaruga marinha com certeza, tá bom? Esses indivíduos sofrem bastante com a questão do desequilíbrio ambiental, da poluição do mar, né? A questão do plástico na água, esses indivíduos sofrem muito com a ação humana. Então, vamos dar uma olhada nos 3 indivíduos aí que temos como exemplo. Tartarugas, cágado e jabuti. Lembram que eu comentei que o jabuti, na foto anterior, eles têm a patinha meio com formato de elefante? Dá uma olhada, patinha de elefante. É uma patinha, mas eles têm hábito terrestre, completamente terrestre. Eles até andam um pouquinho distante do solo. Então, por isso, essas patinhas são patas mesmo que parecem patas de elefante. Então, pega o livro e grifa no livro. Lá no último parágrafo da página 26, na terceira linha, fala assim, ó. Os jabutis são exclusivamente terrestres. Suas patas têm a forma cilíndrica que lembra as patas de um elefante. E eles também têm unhas. Apresentam casco alto e espesso e são onívoros, mas principalmente se alimentam de vegetais. Já os cágados, dá uma olhada no cágado aí que a gente vê. O cágado aí, ele tem um pescoço mais comprido, a cabeça mais comprida, as patinhas dele parecem de natação, tá vendo? Parece que tem alguma coisa relacionada à natação, mas também tem unhas. E o casco, ele é mais alongado, mais achatado. Vamos então agora no livro. Já os cágados são quelônios de água doce, possuem membrana entre os dedos que favorece a natação e passam a maior parte do tempo em lagos e rios, embora também frequentem ambientes terrestres. O cágado tem pescoço longo e a carapaça mais achatada e fina em relação aos jabutis e às tartarugas, e possuem hábitos alimentares carnívoros, se alimentando principalmente de peixes. Então, características que eu disse, grifadas também no livro. Agora, dá uma olhada nas 2 tartarugas que eu disse. A tartaruga de água doce, dá uma olhada nela. Essa parte de baixo que a gente está vendo da tartaruga aqui, ó, que é o plastrão, né, gente? Plastrão. E a parte de cima da tartaruga, o casco, né? A carapaça. E aí, a gente vê a tartaruga de água doce e a tartaruga de água marinha, tá? A tartaruga aqui, olha, dá uma olhada que elas têm nadadeiras. É nadadeira mesmo, gente, tá vendo? Nadadeira. Tanto que quando as tartarugas saem da água do mar para pôr seus ovos, porque elas põem os ovos sempre onde elas nasceram, né? Na mesma praia que nasceu que elas põem os ovos. Quando elas deixam a água, um biólogo, por exemplo, na beirada do mar, ele encontra o ninho de uma tartaruga pelo rastro que ela faz. Como ela não tem patinhas e ela não tem perninhas, ela vai usar as nadadeiras para se locomover até um local onde ela vai cavar para pôr os ovos. Então, o desenho que ela faz na areia é o desenho de arrastar mesmo o corpo e arrastar as nadadeiras. Então, por isso que um biólogo, um oceanógrafo, ele consegue encontrar os ninhos das tartarugas marinhas nos períodos de março de outubro a março, que é o período que elas desovam, justamente por quê? Por conta desse rastro que elas deixam. E aí vamos grifar as diferenças, então, dos indivíduos. Tartarugas são aquáticas, vindo à terra apenas para a postura de ovos. Suas patas estão adaptadas ao ambiente que vivem. Logo, gente, o que elas vão ter? Patas com características de remos. Beleza, galera? Bem,
Então, as características gerais deste grupo estão nesse quadro apresentadas. Tartarugas podem ser de água doce ou salgada, cágados só de água doce e jabuti de hábito terrestre, tá? A tartaruga recolhe o pescoço para dentro do corpo sem ter que dobrar o pescoço. O cágado, ele não vai recolher o pescoço, ele vai guardar o pescoço lateralmente, tá bom? E o jabuti, ele não dobra o pescoço, tá bom? Ele não dobra o pescoço. Ele vai até conseguir recolher um pouco a cabeça para dentro do casco, mas ele não consegue recolher consegue recolher e esconder completamente. O casco das tartarugas é um casco que parece que tomou um tapa, tá? É mais achatado. E o do cágado também, tá? O do jabuti já tem hábito terrestre, é um casco mais gordinho, tá bom? Pata das tartarugas, formato hidrodinâmico para ajudá-las a nadar. Do cágado também tem formato hidrodinâmico, mas não parece um remo, tá? E eles vão ter membranas entre os dedos. E o jabuti, a gente já sabe que eles têm hábitos terrestres e as patinhas têm que facilitar seu caminhar. Então, por isso, as patinhas com formato de pé de elefante. A alimentação das tartarugas e dos jabutis são onívoras. A maioria são onívoras, mas elas têm hábitos de alimentação diferenciados. No caso dos jabutis, eles preferem vegetais. No caso das tartarugas, elas geralmente comem bastante peixes pequenos, moluscos, pequenos anfíbios, pequenos crustáceos. E os cágados são carnívoros comendo peixe. Beleza, galera? Bem, já no grupo dos crocodilianos, que é conteúdo que está na página 31, a gente tem aí os crocodilos, os jacarés e os gaviais. Qual que é a diferença de gavial para o restante, crocodilo e jacaré? O focinho dos gaviais é um focinho mais comprido. Então, vamos grifar no livro de ciências onde fala dos gaviais. Vamos lá. Segundo parágrafo da página 31. Nos 3 tipos de crocodilianos no Brasil, só ocorre naturalmente o jacaré, tá? Uma diferença importante no formato da cabeça é que o jacaré tem um focinho largo e arredondado. Os gaviais têm a cabeça bem estreita e afilada, dá para ver na ilustração, né, gente? Agora, nos crocodilos, os dentes superiores estão alinhados com os inferiores. Quando o animal fecha a boca, os dentes ficam tudo do lado de fora, tá? No caso dos jacarés, só os dentes de cima que ficam do lado de fora. Bem, então vamos ver. No caso dos jacarés, apenas os dentes superiores são visíveis quando se fecha a boca. Dá para ver direitinho o nosso jacaré brasileiro, jacaré do Pantanal mesmo, tem essa característica aqui, ó, desse indivíduo aqui, né? Os crocodilos, eles quando fecham a boca, os dentes tanto superiores quanto inferiores ficam aparentes. E os gaviais, os bichinhos, eles têm um focinho bem comprido, tá bom? Bem, os escamados, volta lá na página 27. Os escamados, formados por cobras e lagartos, tiu, camaleão, iguana, cobras, todas as cobras, é o grupo dos escamados. Dentro do grupo dos escamados existem 2 divisões, os lacertílios, que são lagartos, e os ofídeos, que são as cobras. Então, vai lá no livro, na página 27, para você grifar essas características. Está escrito assim, olha, na 4ª linha dos escamados. Tradicionalmente, são divididos em lacertílios e ofídeos. Os lagartos são, em sua maioria, animais pequenos que se alimentam de insetos, nós já sabemos. Esses répteis possuem cabeça curta, corpo comprido, cauda longa e 4 membros, sendo os membros anteriores mais curtos que os membros posteriores. Eles vivem em pântanos, vivem em árvores, vivem escondidos em determinados buracos de pedras, tá bom? Já os ofídeos, gente, lembrando, lacertílios, lagartixa está no grupo dos lacertílios. Agora, o grupo dos ofídeos é o grupo das cobras, que tem uma importância medicinal muito grande. Por quê? Existe um grande número de animais deste grupo que tem peçonha no seu veneno. O que é isso? O seu veneno causa alguma irritação no corpo do indivíduo que eles mordem, que eles picam. Então, por isso, eles têm uma importância médica, porque eles precisam ser estudados para ser avaliadas formas para evitar com que seus venenos matem um indivíduo. Então, por isso, eles têm importância médica, tá bom?
No grupo dos ofídeos, nós temos os animais, então, que têm veneno ou têm peçonha e os que não têm peçonha. Os que têm peçonha, o veneno, ele pode até ser mortal. No caso dos que não têm peçonha, geralmente eles matam por apertamento, que a gente chama isso de constricção, tá? No caso da jiboia, por exemplo, elas matam por apertar demais o indivíduo, geralmente causando a quebra dos ossos, a fratura dos ossos e morte por asfixia, tá? No caso dos animais, como a cascavel, por exemplo, matam com um veneno que é extremamente forte, tá? Esses animais fazem isso porque querem? Não, fazem isso como forma de defesa. Não deixem de esquecer de pensar dessa forma. Mas para a gente identificar esses indivíduos, nós teremos um vídeo para falar deles, tá? Mas para a gente identificar se tem veneno ou não, existem algumas características específicas. Dá uma olhada na cobra azul, na primeira cobra com a segunda cobra. A primeira cobra, você olha para a cabeça dela e vê que a cabeça dela ela é bem triangular, tá? É uma cabeça bem triangular. Isso é uma característica de cobra peçonhenta. Uma outra característica, mas não é regra, é que os olhos desses animais geralmente são grandes, as pupilas são circulares, porém há uma fosseta lacrimal, há uma pupila vertical e há uma fosseta que a gente chama de fosseta lacrimal, que na verdade é a fosseta loreal, é um buraquinho que tem próximo dos olhos, tá bom? Outra coisa é que a cauda desses indivíduos, ela de repente, de uma hora para outra, ela simplesmente afina, tá? Então, não é uma cauda que vai afinando gradualmente, não. É uma cauda que tá crescendo, tá lá comprida, de repente, ela fica fina, tá bom? Então, são animais que geralmente são peçonhentos. A maioria dos animais que matam por constricção, eles têm tamanho grande, tá? E a maioria dos animais que são venenosos, geralmente eles são menores, são de tamanho menor. Eles conseguem dar o bote, ou seja, fazem a projeção do que eles querem atacar quando o corpo está jogado para cima, né? Geralmente eles conseguem fazer o bote deles 1/3 do tamanho do corpo. Então, uma jararaca, por exemplo, ou melhor, uma cascavel de 1,20, ela vai conseguir jogar o seu bote, né? Conseguir atacar alguém até 40 centímetros de distância de onde ela se encontra. Então, por isso, geralmente, quando as pessoas vão entrar no meio do mato, elas geralmente querem proteger o quê? Do pescoço, do joelho para baixo. Qual o objetivo da proteção do joelho para baixo? Porque esses 40 centímetros, ele já está aí nesse tempo, tá? Então, a maioria dos animais peçonhentos, eles não chegam a tamanhos grandes, não. A maioria deles tem entre 1,20, 1,80, no máximo 2,5, mas é muito difícil acontecer de cobras peçonhentas terem esse tamanho. E a gente faz veneno contra o veneno da cobra, que a gente chama isso de soro antiofídico, tá? O soro antiofídico é feito usando o cavalo, os anticorpos de um cavalo. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver sobre tudo isso. E então, galera, as informações iniciais sobre o grupo dos répteis, a gente viu agora. Lembrando que, quando eu falei dos rinconcéfalos, eu falei que existe quem? A espécie da tuatara, né? Que ela é um animal da Nova Zelândia e possui apenas... eu não coloquei foto dela, não. Mas ela é uma iguana com uns espinhos sobre o corpo, um negócio um pouco diferenciado. Nós vamos ver isso durante a nossa live da semana que vem. Vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto. Da semana que vem não, né? De quarta-feira. E aí vocês vão perceber melhor sobre essas características. Então, leiam os assuntos, escrevam tudo que puder, façam um roteiro, façam um esqueminha, de preferência sobre cada característica de indivíduos que vocês querem, para a gente poder conversar na próxima aula. Grande beijo e tchau, tchau!